Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Estamos hoje aqui então para mais uma aula de aconselhamento pastoral. Tivemos um pequeno recesso aí por questões de trabalho, correria, começo de ano, às vezes acontece isso. Mas agora vamos continuar. E vamos falar hoje então da segunda fase. Nós começamos a falar sobre aconselhamento preventivo. Na última aula, então, no último encontro, nós falamos sobre como começa o aconselhamento preventivo, o que eu olho primeiro, né? Falei assim que na minha prática eu prefiro formar ele por casais e pensar a vida a partir do casamento. E aí eu consigo abordar as principais problemáticas que tem no casamento, no que nós falamos dos casamentos mais novos, quais são os principais problemas que estão principalmente relacionados aos terceiros, né? Os casais mais novos vão ter dificuldades, principalmente no lidar aí com os pais, com a família. Esse vai ser o principal problema, né? A gente fala assim que eu trabalho com aconselhamento, eu e minha esposa, desde 2000, não, um pouco mais para frente, 2005 mais ou menos, 2000, 2005. Quase uns 20 anos. E nesse tempo nós fizemos muito aconselhamento, assim. Trabalhamos muito com aconselhamento de casais, formação de grupos de aconselhamento, lideranças de aconselhamento, sempre trabalhamos com isso. E nessa nossa experiência, a gente aprendeu o seguinte, que três áreas principais são as que mais dão problema. É a questão de terceiros, que é a influência da família e de amigos, a questão financeira e a questão da sexualidade. Então eu desenvolvi todo um programa preventivo em cima desses três problemas que mais acontecem. Tá? Na minha atuação, eu atuei então em São Paulo e no noroeste do Paraná. Então é possível que haja diferença de uma cidade para outra, de cultura para outra. Mas no geral são os principais problemas desses grupos. E tem novos problemas hoje, claro, porque já tem esses nossos estudos, já vai fazer uns 5 anos que eu concluí esses estudos e que eu já tenho esse daí. Então, daqui para cá teria que realmente repensar e refazer, até para estar atualizando, tá? Vamos para frente então aqui, vamos tentar continuar essa nossa parte então do aconselhamento preventivo. Na última aula nós falamos então, só retomando aqui, do começo dos casais, os problemas que eles têm. É assim, o casalzinho novo, né? Tem até algum problema de falta de confiança, que dá um pouco de ciúmes, mas isso está sempre envolvendo terceiros. Sempre envolvendo terceiros. Outros problemas, por exemplo, sexualidade, finanças, dá problema em casal novo? Até dá. Mas é menos, com menos intensidade. Por quê? Porque finança, os jovens geralmente estão mais tranquilos, né? Não tem tanta pressão. Já estão construindo a sua vida. Eles têm problema porque tem que morar com os pais e sofre por causa disso, né? O casamento às vezes já começa com dificuldade. Mas não chega a ser o maior problema. A sexualidade geralmente não dá problema em casal novo, é aquilo que funciona. Um ou outro caso acontece, né? Mas quando a gente aborda a sexualidade e finança, eu vou falar para vocês sobre isso daí. Aí talvez a gente aborde um pouco mais. Apesar que nós estamos falando mais de época, né? Se falando mais de época, talvez desse para falar aqui, é melhor. Então, finança e sexualidade, ó, finança aqui eu fiz aconselhamento de casal novo. Que a finança virou um problema no casamento, eu não fiz. Vou falar para vocês que nesse tempo, geralmente a finança vira um problema depois dos 30 anos, assim. Talvez a pessoa comece a valorizar muito mais a questão do dinheiro. Quando se é mais novo, tem uma postura mais tranquila para ele. Ainda que não tenha dinheiro, né? Como assim? Como eu falo no meu caso da minha esposa, né? Só que a gente não tinha dinheiro, vivia de amor, né? Porque tinha que ser isso. O casal mais jovem acaba tendo essa maleabilidade maior com o dinheiro. Aí quando vai ficando mais velho, aí a gente já começa a ficar mais crítico, acha que já tinha que estar com dinheiro, acha que as coisas tinham que estar funcionando melhor. E isso começa a pesar mais nas relações. A sexualidade, essa eu encontrei alguns problemas na juventude. Não por causa do casal, mas por causa de educação errada. Na sexualidade, o que, que acontece? Tem muito casal, igual acho que do aconselhamento que nós falamos na última aula sobre pornografia, que a única educação que a pessoa tem é a pornografia. Os pais nunca pararam para conversar, não leu um livro. E aí o que, que acontece? Aí o rapazinho que passou ali a adolescência toda vendo pornografia, quando ele casa, ele vai querer fazer com a esposa dele a mesma coisa que ele viu nos filmes de pornografia. E aí não vai dar certo isso no casamento, né? Eu tive dois casais que eu aconselhei que foi justamente isso. O rapaz queria fazer exatamente o que estava lá no filme, né? Porque viu tanto aquilo que criou uma fixação e virou um problema que trouxe para dentro do casamento. E aquilo machucou tanto a esposa em termos de emocional
E depois de um ano, ela ainda se sujeitando para atender o desejo do marido, porque ela o amava, se sujeitou, se sujeitou, se sujeitou. Um ano depois, ela acabou com o casamento. Ela não queria nem olhar mais na cara dele, não aguentava. Porque o ato sexual, em vez de ser um ato de partilha e de comunhão, de conjugar, de amor, se torna um ato de tirar vantagem do outro, de aproveitar do outro. E isso, então, acabou com aquele casamento, né? A moça, não, quando eu fui aconselhar, ela já chegou em mim um ano depois para falar o que estava acontecendo e que já estava pedindo o divórcio. Então foi bem difícil e aí não tinha retorno para eles ali. Ela mesmo bateu o pé e não quis voltar e divorciou. Mas um ano depois ela falou que não aguentava nem deitar mais na cama com ele. Então isso é muito complicado, né? Então, às vezes, essa leitura sexual ela é problemática. E aí precisa de ter um pouco de educação nessa área. Então, se você é jovem, de repente os pais não teve um pouco de conversa com os pais, a gente recomenda que leia, né, alguma literatura sobre o gênero, né? Assistir filme, pornografia, essas coisas não prestam. Você não acha nada que preste nisso. Leia um livro sobre sexualidade na juventude. Tem um monte de livro no mercado que vocês conseguem achar, tá? Que ajude a entender como lidar com o gênero oposto, né? Como lidar aí durante uma relação sexual, o ato sexual. Tem até alguns livros sobre o assunto. Os meus estão meio desatualizados. Eu tenho que dar uma repassada no mercado para a gente tentar pegar alguma coisa mais nova. Depois de um tempo fazendo aconselhamento, a gente vai mais para a prática, né? Já não vai constar tanto livro. Mas tem alguns livros, tem um deles que é o legal, que eu acho que fica bom. O nome, esse consegue abordar bem a questão da sexualidade. Chama Sexo Começa na Cozinha. É um ótimo texto, né? É um texto que vai falar sobre a sexualidade do casal. O que cada um é e como cada um é, para ajudar nessa parte. Principalmente para casais novos. Eu, quando faço aconselhamento, quando eu faço curso de noivos, eu tenho um livro, mas só que o meu livro já está em edição esgotada. Chama As Colunas de Vida do Casamento. E eu faço um intensivo com o casal, geralmente. Eu faço 3, 4 reuniões no curso de casais, de noivos, e aí uma das aulas eu falo sobre sexualidade. Eu dou uma aula de educação sexual para o jovem casal, sem dúvida, né? E eu dou separado para eles não ficarem encabulados e poderem fazer as perguntas mais certinho, né? Geralmente eu e a esposa, né? A gente faz o aconselhamento com os dois. Mas tem que fazer, tá? Isso é importante. Novamente, é a preventiva. Você está ajudando as pessoas a entenderem a coisa. Porque não se engane, tem muita gente que não tem informação, que não entendeu, que não foi orientado e que acabou assumindo, às vezes, aquilo que viu na pornografia como se fosse o certo, como se fosse o direito, e nem teve crítica e vai entrar para o casamento com isso e destrói o casamento. Tá? Então, esse é o problema principal que eu peguei na sexualidade na juventude. Outro problema, teve mais um que eu peguei também, algumas vezes, na sexualidade, que referia-se a justamente o ato sexual. O casalzinho novo, às vezes, não quer magoar o outro. Acha que se falar alguma coisa vai magoar. Então eu aconselhei um caso que a moça já estava casada há um ano e ainda não tinha tido nenhum orgasmo. Entendeu? O termo é esse mesmo. Tinham várias relações sexuais todo dia, mas ela não tinha. Só o rapaz que estava tendo. Só que ela ainda não conseguiu desenvolver a coragem de falar para ele, ó, está indo muito rápido, amor, pelo amor de Deus, né? Então, sabe, ela não conseguiu conversar com ele. Ela veio procurar ajuda do aconselhamento do pastor, o que eu faço? Olha, já tem um ano, assim, você tá entendendo? Então, parece que é bobeira, mas tem gente que tem dificuldade de falar, acha que vai magoar, né, e tal. E o pior é que eu tive que ter todo um jeitinho para falar com o rapaz, porque a moça não queria magoar ele, né. Mas a ideia principal do ato sexual é a conversa, é o diálogo, sabe. E isso tem que ser ensinado para o casal novo. E o ato sexual não é uma coisa mecânica que você vai e coloca o negócio ali e tá pronto, né. Eu brinco com os rapazes quando eu dou curso de jovem para jovens sobre sexualidade, eu falo: "Gente, ato sexual não é um jogo de futebol. Você chegou, entrou no campo e já tem que marcar gol e tirar o time. Não é assim que funciona. Porque o homem é muito afoito, né? Então o homem tem esse negócio, ele entra no campo, ele não quer ficar no meio de campo. Você pode ver que o homem não gosta de assistir jogo de futebol quando o jogo fica embatando no meio de campo, ele já quer chegar logo no gol. Mas, entendeu? Só que isso vai pra cama, e chega na cama e acho que já é assim. Mas não é, gente, tem que realmente ensinar, tem que falar sobre preliminar, e a esposa pode fazer isso. A gente dá bastante palestra, eu e a minha esposa fala uma coisa assim, que é bem isso, tem que treinar o marido, né? Tem que treinar, tem que ensinar realmente. Eu falo para minha esposa, olha, homem é despercebido.
Vai achar que eu vou dar uma indireta e o homem vai entender, que o homem não entende indireta. Homem, você tem que ser objetiva com ele. Então eu faço um monte de palestra para casa. Eu falo, gente, ó, homem, ele é despercebido. Então, se você achar que a mulher às vezes ela quer ali sair para jantar e tal, né? E aí o que que ela faz? Ela deixa um folhetinho em cima da mesa com o endereço do restaurante, né? O marido chega, olha aquilo, amassa e joga no lixo. Ele acha que é sujeira, entendeu? Ele é despercebido. Então não vem com indireta. Eu faço palestra para casais e eu separo os grupos. Aí quando eu vou conversar com os homens, sabe qual que é a maior reclamação deles? É assim, ó, nós não temos bola de cristal. Não adivinhamos as coisas. E quando você vai falar com a esposa, as esposas falam assim, mas eu dei um monte de indiretas para eles e eles não entenderam. Você tá entendendo? É uma questão de conversa, diálogo. É que homem, realmente, ele tem alguma dificuldade com esse negócio de indireta, de deixar sinais. Não pega, não. Eu vou falar para você, você vai achar um homem a cada 20 que pega, um a cada 30, 40 homens que pega essas deixinhas da esposa para indireta, tá? Então não vai por isso. Seja objetiva, né? Tá com problema, né? Chega nele e fala, olha, vamos conversar. Outra coisa é quando falar. Não vai falar depois do ato sexual. Acabou de ter um ato sexual, fala assim, eu quero te falar uma coisa, eu não tô gostando. Não fala depois que você vai magoar a pessoa. Espera no outro dia, ali no momento que os dois estão bem ali assistindo um filme, conversando, é um momento mais informal, e aí fala, eu gostaria de conversar com você sobre uma questão, tal, né? E aí fala sobre o ato sexual. Ou se você acha que ainda não dá para falar, compra um livro, por favor. Compra um livro e dê um livrinho para ler junto com ele. Olha, tem um livro aqui, vamos ler junto. Ele fala assim: não, eu não quero ler, que eu não gosto de ler. Tem mais uma chance ainda, tem mais uma dica. Assista alguma, chama ele para assistir alguma comédia romântica que trata do tema. Vocês vão encontrar que tem algumas comédias românticas aí hoje, até antigas, que tratam dessa questão da cama ali, de como foi para você, essas histórias assim. Então pode apresentar alguma dessa que ajuda também, tá? Mas muitas das vezes essa molecada é questão de o pessoal novo hoje começando a questão de ensinar e orientar, tá? Que é o que acaba faltando. E esses são os principais problemas ali. Agora, na coluna terceiros, que nós viemos falando, então, não, os primeiros problemas são os problemas onde não tem terceiro nenhum, é o terceiro que você traz dentro de você, que é a cultura. Tá? Junto com esse terceiro dentro de você, a preocupação dos pais, que falamos na última aula. Hoje vamos para a segunda fase e vamos falar do problema que surge com os filhos, que também é um grupo de terceiros. Tá? Vem comigo, deixa eu pôr um slide aqui para nós. Aí, ó. A primeira coluna, que é a coluna de terceiros, da opção filhos. Como é que são os filhos? O que, que os filhos representam no casamento? Então, lembra que na última aula eu dei uma metáfora, que o casamento é como uma engrenagem, né? Tudo é linguagem, gente, tá vendo? Tudo é linguagem. Se você vai falar com um homem, você ilustra para ele que o casamento é como uma engrenagem. Pô, ele vai entender na hora, porque essa questão mecânica, a mente do homem funciona mais fácil. Para a mulher, você falar que o casamento envolve companheirismo e relações de ajuda e de apoio mútuas, a mulher entende mais fácil isso. A mulher tem mais facilidade de trabalhar com questões de relações. Os homens, por questões culturais, isso, tá, gente? Por questões culturais, tendem a ter mais dificuldade. Ou seja, desde cedo, a própria mãe fala para o homem ficar na sala, não vai ajudar, não se envolve. E a mulher, até as brincadeiras de criança, pega a bonequinha, é muito legal, né? Eu gosto porque o imaginário da nossa mente é formado muito na nossa infância. Então, a mulher é assim, ela ganha a bonequinha. Menina, ganha a bonequinha, começou a brincar de boneca. Aí logo ela entende que se tem a boneca sozinha não tem graça. Aí você tem que ter a caminha da boneca, aí ela vai ganhar a caminha. Aí a boneca tem a caminha, mas só a caminha ela precisa de uma mesa para cozinha. Aí você ganha a mesinha da cozinha. Aí tem a mesinha da cozinha, a boneca, a caminha, mas também precisa de um joguinho de chá. Aí arruma um joguinho de chá. Aí ela precisa de outra boneca para conversar com a boneca, senão a bonequinha dela vai ficar sozinha. Aí arruma outra boneca. O que, que eu estou dizendo com isso? Que a mente da mulher vai aprendendo a ser relacional, que uma coisa está conectada à outra. Ela vai aprendendo isso. Por causa da brincadeira de casinha. Brincar de casinha ajuda a desenvolver essa compreensão relacional, porque vai conectando todas as coisas, uma está relacionada com outra. Qual que é o resultado disso? Quando a mulher cresce, aí ela vai no shopping, porque ela precisa comprar uma camisa. Aí ela chegou lá e entrou no shopping. Ela está indo na loja que ela sabe que ela vai comprar a camisa. Aí ela passou do lado e viu, nossa, mas eu também estou precisando de um sapato. Aí ela relacionando, comprou o sapato.
Aí saiu da loja de sapato e tá indo pra loja da camisa. Nossa, para lá, mas eu também tô precisando de uma saia. Entrou na outra loja da saia e comprou a saia. Entendeu? Porque a mente dela é relacional. Ela já vê assim. O homem, desde pequeno, assim, a tendência é. Ele não brinca muito de casinha, de brincadeiras relacionais. As brincadeiras dos homens são mais objetivas. O homem gosta de jogar de bola, futebol. Vamos pegar um exemplo. O homem gosta de jogar bola. Desde criança gosta de chutar bola. E o futebol é aquele negócio que não é relacional. Você tem que pegar a bola, chegar no gol e marcar o gol. Pronto. Então não tem meio de campo. Então o homem não vai aprender nesses relacionamentos. Ele vai aprender que eu já tenho que chegar lá no fim. Pronto. Vai brincar de carrinho, mas o carrinho não é relacional. O carrinho, ele sobe a montanha, anda a montanha, faz tudo sozinho, chega lá, entendeu? São algumas brincadeiras que vão moldando a mentalidade, de forma que a mentalidade da mulher fica mais relacional e a do homem fica mais mecânica. Isso aí é com todo mundo, professor? Não. Isso são generalizações baseadas na nossa cultura. Tá? Isso pode mudar conforme mude a cultura. Tá? Então, no caso dos filhos, usando a metáfora da engrenagem, é assim, ó, o casamento começou. Então, a engrenagem nova de cá, uma engrenagem nova de cá, começou a rodar. Primeiro momento que a engrenagem começa, ela tem atrito, porque ela é nova. Aí vai rodar o carro um momento tempo, essa engrenagem casa e começa a entrar suave, vai rodando bem, e aí roda bem, não dá mais problema. O pessoal chama isso de amaciar o carro. Né? Então, o carro amaciou, ótimo. Aí a engrenagem está funcionando tudo direitinho, aí o casal fala, vamos ter um filho. Aí o que acontece com essa engrenagem? Ela tem que abrir e colocar mais uma catraquinha aqui no meio. Pronto, deu ruim de novo. Agora, essa catraquinha nova que entrou no meio das duas, vai fazer o quê? Gerar atrito de novo. Porque as engrenagens precisam se adaptar. Esse momento de adaptação demora. Tá? Então, o que é importante? Então, o que eu vi na minha prática de ministério? Que muitos problemas acontecem quando tem o primeiro filho. Por quê? Porque justamente vai ter dificuldade de adaptação. Veja, o casal demorou para se adaptar, encontrar, se criar seus tempos, seus momentos, suas relações, tudo. E aí trouxeram um filho para a relação, agora tem que adaptar tudo de novo. Não vai ser mais a mesma coisa. Como assim não vai ser mais a mesma coisa, professor? Veja só, eu lembro hoje, ainda com saudade e com brincadeira de um casal de amigos nossos, eles até nos assistem aqui, eles vão lembrar, né? Que chegaram na igreja, assim, eu e a esposa já éramos pais há algum tempo, chegaram assim, estamos grávidos. Ai, que bom, parabéns, tal. Só que esse casal era um grude, um grude, um grude. Eles não eram jovenzinhos, né? Eles já eram um casal mais maduro, né? Mas era um grude, gente, parecia namorado. E aí, quando falaram que ia ter um filho, estavam todos animados que ia ter um filho, aí a gente brincou com eles, que a gente já brincava que eles eram grude. Brincamos com eles assim, agora o grude vai acabar. Agora eles, não, pastor, pelo amor de Deus, nós vamos trazer o nosso bebê pro nosso grude. Aí eu olhei pra minha esposa, ela olhou pra mim, tá bom, Deus abençoe, que dê certo. Gente, foi cruel até. Primeiros meses na igreja, o marido vinha lá na frente, tava lá na frente, a esposa lá no fundo. Acabou o grude, assim. O deles foi tão radical, que a esposa mal ficava junto com a esposa. Eu falei, nossa, que horrível. Então tem algumas pessoas que vão até difícil. Por quê, gente? Porque esse momento de adaptação é difícil. Veja, não estamos falando só de adaptação financeira, de adaptação estrutural. Nós estamos falando de adaptação emocional. A mãe, então, o amor dela até aquele momento era para o marido. Quando chega o bebê, o marido agora, ó, a casa caiu, meu irmão. Já era. Agora você vai disputar com o bebê, disputa coisa nenhuma, você já ficou para trás. Se a esposa tiver que escolher você e o bebê, ela escolhe o bebê. E aí o que isso acontece? Uma mudança nas emoções monstruosas. A esposa vai ter o bebê ali como principal e esse sentimento está vinculado à maternidade, é produzido já vinculado aos hormônios. E no primeiro momento, aquilo é mais importante do que tudo. Se não fosse assim, não cresceria as crianças, né? O bebê morreria logo de começo. Só que o problema é o seguinte: e como que o marido vai lidar com esse sentimento? Ele não tem os hormônios para poder. Os hormônios dele não estão nem aí se nascer um bebê ou não, ele quer que a esposa seja a esposa dele. Isso começa a dar problema no casamento, logo no começo. Que aí a esposa, às vezes, não tem tempo o marido, tem que cuidar do bebê e tal. E é aí que a história fica complicada, que é o marido arruma as amigas, e aí você já conhece o resto da história. Isso daí acontece um monte. Acontece um monte. Porque nessa adaptação do primeiro filho, o casal tem dificuldade.
Que eu faço então? Vamos lá, aconselhamento preventivo. Quando eu sei que o casal engravidou, eu já começo a fazer visita, acompanhar o casal. Durante a gravidez, gente, é uma bênção, vão todos bem, se apoiam. É a hora que eles mudam hábitos, é a hora que a gente. Agora é hora de mudar hábitos, porque depois que o neném nascer, vocês vão ter que ter esse hábito pro resto da vida. Orienta eles mudança de hábito para hábitos mais saudáveis, é tudo nessa época. Nasceu o neném, o que que a gente faz na pastoral? Visita. Porque nasceu o neném, não porque nasceu o neném, né? No primeiro momento eu não vou lá, acabou de nascer, eu vou, não. Eu espero uns 30 dias. Aí 30 dias eu faço uma visita, quero saber como é que tá o casal, né? Chego lá, eu tô indo visitar o bebê, mas na verdade, no fundo, eu quero ver como é que o casal tá lidando com o bebê novo. E aí eu vou conversar com eles, vão ver o bebê, eles são todos felizes. E eu tento escapar um pouquinho de um e falar só com o homem, ou depois eu falo só com a esposa. E como é que você está lidando com as dificuldades de ter um bebê? Eu não falo com os dois juntos, eu falo com ele, com ela primeiro. E se eu perceber que não deu para falar sozinho, eu falo com os dois juntos. Porque são as dificuldades do primeiro filho, são muito complicadas. Elas mexem com várias estruturas da nossa forma de lidar. E essa adaptação e readaptação, ela é complicada. Vai perceber, então, no aconselhamento, que muitos divórcios acontecem após o primeiro filho. Porque vai haver uma readaptação e o casal não consegue lidar com a readaptação. Teve uma mulher que eu atendi, uma jovem até, que ficou traumatizada. Ela não conseguia, não queria mais fazer relação sexual com o marido. Mas verdade isso, pastor, verdade, verdade. Eu tive que encaminhar ela psicólogo. E ela realmente ficou traumatizada. Ela falou, pastor, eu não consigo mais deitar na cama com meu marido. Meu marido me procura, o bebê já tinha mais de 6 meses e ela não queria mais saber nada com o marido. E sempre que lembrava do marido ali, ela sentia mal, ela não queria ter relação com ele mais. Então acontece, né? Tem gente que classifica isso como uma forma de depressão pós-parto. Eu não sei eu não gosto de classificar, tá? Acho que essas classificações às vezes só pioram. Eu gosto de tratar o problema pelo problema, mais fenomenológico, problema pelo problema. Então eu acho que no caso deles ali foi bem difícil. E acabou em divórcio, tá? Ela não conseguiu mesmo. E não queria deitar com o marido de jeito nenhum mais. Não queria ter relação nenhuma com ele. Então, acontece casos mais sérios assim. Vai ter também o caso da depressão pós-parto, que esse é o mais clássico, em que a mãe não quer saber do filho, né? E aí é até perigoso para a criança. Também tem que ter esse acompanhamento. E o terceiro da relação, que é o marido e o pai, se você também tem que acompanhar. Porque em alguns casos ele vai se sentir preterido e ele nem percebe isso mentalmente. Mas aí ele, aos poucos, ele se afasta da esposa e isso gera. Vamos pegar lá, tem um termo para isso. Pensa que o casalzinho novo tá ali, casal novo, motorzinho novo, como a gente brinca assim, motorzinho novo, tudo funciona bem, 3, 4, 5, 6, 7, 8 relações sexuais por semana, ótimo. Aí de repente nasceu o bebê, agora, como diz a molecada, começou o período de seca. Há um mês sem relação sexual, isso começa a gerar carência. E como lida com essa carência? Tipo, fala assim, o homem vai lá, se masturba, se arruma, assim, mas não é bem assim que funciona a coisa. Carência não é só o ato sexual. É carência de intimidade, é carência de toque, é carência de carinho. E o que acontece? É um momento, esses primeiros 6 meses, e vai ficar tudo dedicado ao bebê. Tem situações bem assim, né? E aí você vai ter diferenças, né? Por exemplo, casal em que a mãe está em casa com o filho e pode cuidar do filho, que hoje são poucos casos, e casal em que a mãe trabalha. Olha o que muda. Quando a mãe fica em casa com o filho, ela geralmente consegue administrar melhor, porque tem um pouco mais de tempo, consegue cuidar do filho e ainda ter tempo para administrar as emoções para o marido. Agora imagina a mulher que trabalha. Como é que ela faz isso? Ela trabalha, então ela tem que estar com o emocional dela regular para entrar no serviço e sair do serviço. Mas o emocional da mulher não está regular. E mesmo após os 6 meses ela começar a trabalhar, ela está com o coração na mão, porque o filho está na creche, está na escolinha. Então não está regular. Trabalha a semana toda. Aí quando chega em casa, para quem que é a atenção dela? É para o filho. Ficou a semana toda sem o filho, só ficou com ele à noite. Às vezes quando chega à noite ele está dormindo. Em casa teve uma época que a esposa precisou trabalhar e acontecia isso. Ela ia trabalhar, quando chegava o bebê estava dormindo.
Só via o bebê no fim de semana. Pensa que loucura. Né? E aí, então, no fim de semana é 100% da criança. Você entende como isso acaba abalando o casamento com o tempo? Então é isso que a gente tem que ajudar o casal a observar e ajudar eles a lidar com isso. Cada caso vai ser um caso diferente, com variáveis que afetam a forma de lidar. A melhor forma é acompanhar e ajudar eles nas orientações. Ajudar o homem a entender o que acontece com a mulher e ajudar a mulher a entender o que acontece com o homem. E ajudar os dois a encontrar alternativas para lidar com as dificuldades nesses primeiros 4, 5 meses, que vão ser dificuldades desde adaptação financeira, adaptação na forma de arrumar a casa, no trabalho de casa, né? Adaptação emocional, que é no caso da inclusão de mais um pequenininho, entendeu? E adaptação na relação conjugal, para que a relação conjugal não morra com o nascimento dos filhos. Tem um monte de relação conjugal que morre quando nascem os filhos. Porque a vida do casal fica 100% voltada para o filho e só tem relacionamento sexual de vez em quando. E aí quase acaba. Toda conversa, quando vai sentar na mesa, é os filhos. Então é um casal que não consegue mais viver sozinho ou sair sozinho. Ficou extremamente dependente emocionalmente da criança. E porque pegou toda a emoção que devia estar dividindo com o cônjuge no casamento e colocou sobre o bebê. Então, se você entende tanto de problema que isso pode dar, então foi baseado nisso que eu pensei assim, nós temos que fazer preventivo. Sabendo que é um casal novo, que tem filho novo, e que eu sei que pode dar um monte de coisa errada, é um casal que eu vou acompanhar de perto nesses primeiros 6 meses. Depois dos 6 meses aí de começo, a tendência é isso aí se encaixar. Se nos primeiros 6 meses conseguiram andar bem, funcionar bem, é capaz que você depois fique mais tranquilo. Passou 6 meses e está tendo problema, continua problema, aí é mais difícil de lidar, tem que entender melhor o que está acontecendo. Mas um bom acompanhamento funciona. Detalhe, eu até coloco assim, né? Adaptação e readaptação. Por que readaptação, professor? Porque quando tem o segundo filho, é a mesma coisa. Você tem uma engrenagem, tá ali as duas, abriu a engrenagem pequenininha pro piazinho primeiro, aí demorou atrito, atrito, 1 ano depois, ótima, a engrenagem tá tudo funcionando, as 3 engrenagens estão ótimas. Aí o que que acontece? Mamãe engravida de novo. O que vai ter que fazer? Abre essa engrenagem, coloca uma engrenagemzinha nova ali. E agora? Essa engrenagemzinha nova agora ela vai ter que articular as duas maiores e a menorzinha. Imagina o que vai acontecer em termos de atrito. Ela vai ter atrito com as 3. E as 3 vão ter atrito entre si. Que loucura! Porque agora o casal até pensar, o segundo vai ser mais fácil. Realmente é. É mais fácil na questão de ordem, é mais fácil na questão de estrutura, porque você já conhece. É bem tranquilo nesse ponto. Mas na questão emocional, não. Na questão emocional pode ser até mais difícil. Porque essa readaptação, ela às vezes acontece num período mais posterior. Geralmente o segundo filho vai dos 25 anos para cima. Então já é um período onde o casal já está talvez ali, homem já começa, passou ao seu auge hormonal, já começa a ter mais equilíbrio. A mulher, o hormônio dela começa a subir um pouco, então vai começar a ter mudanças hormonais que também vão influenciar isso. Tá? Mas eu dei um caso de 25 anos, mas muita gente tem o segundo filho depois dos 30. E se for depois dos 30, o que isso vai impactar? Então tudo isso muda, então essas variáveis mudam. Quando é depois dos 25 é uma coisa, quando depois dos 30 é outra, se for depois dos 40 é outra, porque em cada etapa da vida você é uma pessoa diferente e é um contexto diferente que lida com isso. Por isso, tá, o pastor tem que trabalhar no sentido de dar esse acompanhamento preventivo para evitar que se destrua uma família. Tá? E se você entende, a gente consegue dar esse apoio. Então, assim, você fala, mas é muito serviço para o pastor. Monta uma equipe. Monta uma equipe de aconselhamento pastoral para lidar com o preventivo. O preventivo é melhor, gente. Ele vai dar, na verdade, menos trabalho. É melhor você acompanhar um casal ali durante 6 meses, encontrando ele uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês e orientando, do que você ter que cuidar de um divórcio, depois de todo o problema que o divórcio vai gerar na comunidade. Além disso, ainda vão ter as dificuldades com criação, educação, limites, influência de pai e mãe, que vão gerar mais um monte de problema na família. E aí vai precisar aprender a lidar com isso, mas isso é outro caminho. Não vou entrar muito nisso agora, tá? E é aqui que começa a segunda parte, que seria o aconselhamento sobre relacionamento pais e filhos, tá? Nós estamos falando ainda do aconselhamento baseado no casal.
Mas a partir do momento que eu tenho acompanhamento dos filhos na minha comunidade, eu consigo criar um programa de aconselhamento para atender os filhos. Porque agora, por exemplo, nós congregamos na comunidade que ano passado entrou mais de 15 crianças na comunidade. O que que isso vai gerar para mim em termos de aconselhamento? Você entendeu? Eu tenho que estar atento para isso. Ah, não é só: "Ah, que bom, nasceu 15 crianças na igreja", não é assim. Pô, a igreja que tem 15 crianças, isso vai abrir uma demanda de aconselhamento voltado para o trabalho de pais e filhos daqui 5 anos, daqui 3 anos. Então, o ideal é que, se você tem aí uma demanda de cresci de natalidade na sua comunidade, é que você tenha, cursos, né, que trabalhem sobre criação de filhos, educação de filhos, né, relacionamento entre pais e filhos, uma coisa contínua, onde pode estar orientando os principais problemas de cada fase, né. Como isso acontece na primeira infância, como que acontece então ali na adolescência, então em cada fase como é que isso aí vai impactar na vida da família, tá. Ainda aqui sobre os terceiros, nós estamos ainda falando sobre os filhos, né, e sobre o desenvolvimento. Tomar cuidado então para que os filhos não se tornem então aquilo que nós falamos, né, objeto de consumo emocional, que tem muito casal que coloca toda a sua emoção nos filhos. "Ah, eu só estou casado com você por causa dos filhos", complicado isso. Ah, e aí tem e nós estamos falando mais do casal nesse momento, então primeiro, que é justamente essa necessidade de demonstrar, amor que supera então o conflito dos filhos. Aí na próxima aula eu abro então para a gente falar um pouquinho dos filhos. E antes de ir para a terceira fase da coluna de terceiros, e falaríamos então do influência de amigos e de terceiros, que ainda é no começo do casamento, a gente podia fazer uma lacuna para falar dos filhos, né. Ou então realmente deixar os filhos para daqui a pouquinho, porque talvez é aquela fase que os filhos ainda são pequenininhos, e não ainda não está demandando tanto cuidado quanto a parte de educação. Mas aí a gente vai falar disso depois com mais calma. Gente, fico por aqui. Agradeço vocês terem ficado comigo aí esse tempinho que passou um pouquinho de meia hora, mas nos encontramos na próxima aula então. Até mais. Tchau, tchau.